Olá, irresistíveis! Vocês sabiam que uma história de amor comum pode assim guardar um plano divino, extraordinário? Pois é. No capítulo 4 de Ruth, nós vamos assim testemunhar, quando a gente estiver lendo, o desfecho assim, de uma jornada cheia de fé e de coragem. Um casamento improvável, uma herança restaurada e o nascimento de um legado eterno apontam para a poderosa obra de Deus em transformar vidas. E aí, será que você está pronto, pronta para descobrir comigo como o final pode ser apenas o começo de algo muito maior? Então, bora, vamos juntos. Último capítulo desse pequeno livro de Ruth, mas tão significativo e tão belo, não é verdade? Então, eu vou pedir para você deixar o seu like e, ao final, compartilhar com quem você ama. Vamos lá, vamos começar? Vamos continuar aqui, é o último capítulo, a gente vai ler também na Nova Bíblia Viva Atual. Tá frio aí na tua casa? Aqui esfriou. Vamos lá, então. Bom, capítulo 4. Naquela manhã, Boaz foi até o mercado e lá encontrou o parente resgatador de quem havia falado a Ruth. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha até aqui e sente-se. E se sentaram para conversar. Boaz chamou 10 líderes da cidade e pediu a eles que servissem como testemunhas. Depois disse ao resgatador: Você conhece Noemi, que voltou da terra de Moabe. Ela pôs à venda a propriedade de Elimeleque, nosso irmão. Achei que devia falar com você a respeito disso, para você comprar a terra, tendo como testemunhas esses senhores dignos de confiança. Se você quiser resgatar essa propriedade, resgate-a, porque se não a comprar, eu a comprarei. O direito de comprar a terra pertence a você e depois a mim. O homem respondeu: Está certo, eu comprarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: A compra da propriedade de Noemi e da Moabita Ruth requer também o seu casamento com Ruth, para que ela tenha filhos que recebam o nome de seu falecido marido e herdem a terra. Se é assim, eu não poderei comprá-la, respondeu o resgatador. O filho dela acabaria herdando a minha terra também. Você poderá comprá-la, eu não poderei fazê-lo. Naquela época, quando alguém transferia o direito de compra, era costume tirar a sandália e entregá-la a outra pessoa. Assim, os negócios eram oficializados publicamente em Israel. Não precisava de cartório nem nada, bastavam as testemunhas ali e a sandália do outro. Assim, ao dizer a Boaz: Você pode comprá-la, o homem tirou a sandália. Então Boaz disse às testemunhas e ao povo que se tinha juntado à sua volta: Vocês hoje são testemunhas de que estou comprando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. E também adquiri o direito de me casar com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que ela tenha um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e não desapareça dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Todas as pessoas ali reunidas e as 10 testemunhas confirmaram: Somos testemunhas. Que o Senhor faça essa mulher, que hoje se torna parte de sua família, tão fértil quanto Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. E que você seja um grande homem em Efrata e muito famoso em Belém. Desejamos que, através de seu casamento com Ruth, o Senhor lhe dê uma família tão grande e ilustre quanto a de nosso antepassado Pérez, o filho de Judá e Tamar. Assim, Boaz e Ruth se casaram. Boaz teve relações com ela e o Senhor permitiu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres de Belém disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Desejamos que ele seja famoso em Israel, que devolva a você a juventude, que cuide de você quando chegar a sua velhice. Ele é o filho de sua nora, que a ama muito, que foi melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino no colo e ficou cuidando dele.
E as mulheres da vizinhança disseram: depois de tanto tempo, Noemi tem outro filho. E deram a ele o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e avô de Davi. Estes são os antepassados de Davi, começando por Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou a Davi. Que história legal, ai meu Deus. Chegamos ao final do último capítulo de Ruth, acabou. E aqui a gente viu o Boaz resolvendo a questão, né, que tinha prometido para Ruth, para Noemi. E aí ele começa com um processo legal, reunindo 10 anciãos e o parente mais próximo, que pelas leis de Israel tinha o primeiro direito e dever de redimir. Noemi e Ruth, a gente viu isso em Levítico, lembra? E quando o outro parente declina a oferta de resgatar a propriedade e com isso casar-se com Ruth, que é a moabita, aí Boaz assume legalmente o papel de resgatador. Ele se casa com Ruth e dessa união nasce Obed, que vai se tornar avô do rei mais amado de Israel, o rei Davi. Conectando assim essa história lindamente à genealogia de Jesus. Olha que coisa incrível. E o capítulo termina, né, celebrando a fidelidade de Deus, que transforma a viuvez e todo sofrimento em alegria. E um legado eterno, gente. Olha que incrível isso, né? Aí eu te pergunto, que lições a gente pode aplicar hoje em nossa vida com este capítulo? A gente viu que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, né? Mesmo em meio à dor e ao desconhecido, Deus está organizando coisas muito maiores do que a gente pode imaginar. Essa é a grande realidade. A gente viu também Boaz agindo com responsabilidade, com honra, e ele fez todo o processo, assim, ele foi assim, um exemplo de como as nossas ações podem impactar eternamente o próximo. Porque integridade, gente, compromisso, tanto de Ruth quanto de Boaz, geraram frutos. E Ruth, que era uma estrangeira, moabita, viúva, foi incluída na linhagem de Jesus, mostrando que ninguém está fora do plano redentor do Senhor, porque o nosso chamado, o nosso propósito de vida vai além das nossas origens. E o nascimento de Obed lembra que as nossas ações hoje podem abençoar gerações futuras. A gente está escrevendo história, produzindo legado. E o impacto é eterno. Saiba disso. E agora vamos assim buscar extrair ao máximo lições para a nossa vida hoje. Como é que você pode adotar o mesmo caráter de honra e responsabilidade que Boaz mostrou? O que você pode fazer na sua vida hoje? Você consegue perceber que Deus está construindo algo maior na sua vida? Mesmo quando você passa por adversidades, problemas, tristezas, você consegue ver? Abre seus olhos. Qual é o legado que você gostaria de deixar para gerações futuras por meio das suas escolhas hoje? Reflita, você já tinha parado alguma vez para pensar nisso? Chegou a hora. Vamos conversar com o Pai agora? Ai, Senhor, que história bacana, interessante esse do livro de Ruth. Eu acho, Pai, que o Senhor quer nos mostrar que o Senhor não faz acepção de pessoas de maneira alguma.
E nos seus planos existe espaço para todas as pessoas. E a participação, inclusive, dos estrangeiros, sabe? Isso vem como prova de que o teu plano sempre se estendeu a todas as nações, a todos os povos, línguas, tribos. Eu vejo também, Senhor, a parte geográfica, porque Boaz era de Belém, Efrata, acabamos de ler isso. Isso, assim, conecta o nascimento de Obed e de todos os seus descendentes ao local onde o próprio Jesus vai nascer centenas de anos depois dessa história que a gente acabou de ler do livro de Ruth. Então, assim, a gente não apenas vê a tua fidelidade a famílias individuais, mas assim uma missão eterna que o Senhor tem de resgatar o mundo inteiro, iniciando com um ato de fé, como de Ruth, como de tantas outras pessoas. Ai, Pai, obrigada. Obrigada por tanto amor por cada um de nós. E nós oramos hoje em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, deixa um beijo para você. Ai, que história bacana. Amanhã começamos com um novo livro, Samuel, 1 Samuel. E eu espero a sua companhia para a gente poder ler, estudar e sempre extrair coisas importantes para a nossa vida. Peço para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para o teu esclarecimento. E compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama, tá? Fui. Tchau, até amanhã.